Olá, pessoal! Essa é a resolução da nossa segunda lista dirigida. E se você está aí preocupado porque o Telegram foi bloqueado, não se preocupe, tá? Ninguém vai ficar sem as listas. Eu estou deixando aqui na descrição do vídeo um link com um drive que eu criei com todas as listas de 2020, de 2021 e as de 2022. Então já entra lá, baixa todos os materiais que você achar que são necessários para a sua preparação, aproveita e compartilha com seus amigos que não têm Telegram e que ficavam com preguiça de entrar no aplicativo só para ter acesso às listas. Então, vou deixar aqui o drive, você entra lá e baixa tudo que você quiser. Não é tão dinâmico quanto o aplicativo, mas é pelo menos uma alternativa enquanto o Telegram estiver bloqueado, tá? Agora, vamos dar uma olhadinha na nossa lista que está recheada aí de conteúdo que eu tenho certeza que vai te ajudar a aumentar sua nota na prova. Então, olha, não perde seu tempo, já se inscreve no canal, deixa o seu like, porque eu tenho certeza que até a prova do Enem eu vou trazer muitas dicas que vão te ajudar a aumentar sua nota no exame. Então, não perde seu tempo não. Bora ver essa resolução. Uma firma que produz peças para uma grande montadora recebeu uma encomenda de volantes para determinado modelo de carros. O setor de logística determinou que, para a entrega da encomenda, 120 funcionários deveriam trabalhar 8 horas por dia durante 30 dias. Eu não sei se você já consegue identificar do que se trata, mas me parece ser uma questão de regra de 3 composta. Tem quantidade de funcionários, tem quantidade de horas e tem quantidade de dias. Mas vamos lá, vamos continuar lendo aqui. Findado o 12º dia de trabalho, a montadora solicitou que todas as peças fossem entregues em 20 dias, em vez dos 30 dias prazo inicialmente combinado. Ao refazer os cálculos, os especialistas em logística determinaram que, para cumprir esse novo prazo, 60 funcionários com a mesma capacidade produtiva dos demais deveriam ser incorporados à equipe e que a nova jornada diária de trabalho nessa segunda fase de produção, em hora, deveria ser de... Então, vê se você consegue entender qual que é a ideia. É uma questão de regra de 3. Mas isso aqui é o que eu gosto muito de frisar com os meus alunos, tá? É uma questão de regra de 3, na qual o combinado mudou durante o processo. Ah, Ju, como assim o combinado mudou durante o processo? Tenta imaginar. O combinado era 120 funcionários, trabalhando 8 horas por dia, iam entregar a encomenda em 30 dias. Beleza, mas o que aconteceu? Depois de 12 dias trabalhados, tá aqui, findado o 12º dia, ou seja, 12 dias se passaram com uma produção. Terminado esse 12º dia, quem encomendou falou assim, olha, infelizmente eu não vou poder esperar alcançar os 30 dias que a gente combinou. Vocês vão ter que me entregar num prazo total de 20 dias. Ou seja, foi mudado durante o processo. É diferente de eu fazer uma encomenda assim, faz aí para mim, você coloca 120 funcionários, trabalhando 8 horas por dia, durante 30 dias e me entrega a encomenda. Aí, antes de começar a produção, eu viro e falo assim, não, corrige aí para mim, eu não vou poder esperar 30 dias não, me entrega em 20. É diferente, aqui a produção já tinha começado. Então, tenta imaginar a situação, tá? Eles já tinham produzido certa quantidade de volantes. Eu não sei quantos, também isso não vai ser importante pra gente. Mas o importante é, parte da encomenda já estava pronta. Então, agora, nessa nova fase, eles não vão ter que começar do zero. Ah, Ju, mas e aí, como é que eu faço? Então, gente, existem várias maneiras de fazer. Eu gosto do meu método. Qual que é o meu método? Eu gosto de pensar no que está faltando. Como assim? Você vem aqui e imagina, o combinado era 30 dias. Só que desses 30 dias, 12 dias se passaram normalmente. Na prática, a produção foi feita como se eles tivessem 30 dias para produzir. Entenda, se tinha 30 dias para entregar e 12 dias se passaram de forma normal, se nada tivesse mudado, ou seja, se o combinado não tivesse mudado, os funcionários iam trabalhar mais 18 dias e iam entregar a minha encomenda. O fato é, mudou. Entenda, antes a gente tinha 30 dias para entregar, agora a gente só tem 20. Mas tem um detalhe, 12 dias já se passaram. Isso quer dizer que a gente só tem mais 8 dias para entregar e não os 18 dias originais. O que você vai fazer agora? Você vai montar uma regra de 3. Eu não sei se vocês perceberam, mas tem mais do que 2 grandezas. Então, isso aqui é uma regra de 3 composta. O que a gente tem? A gente tem quantidade de funcionários, a gente tem
quantidade de horas e a gente tem quantidade de dias. O que você vai fazer aqui para mim? Você vai vir aqui e vai preencher essa tabela. Agora tem que tomar bastante cuidado, tá? Porque você não pode ficar focado naquela coisa inicial. Esquece a encomenda inicial. Pensa que agora é uma encomenda nova. Ju, como assim uma encomenda nova? Vê se você consegue sacar. E se você conseguir entender isso aqui, já se inscreve no canal, porque eu tenho certeza que vai valer, tá? Então acompanhe. Imagina, 120 funcionários trabalhando 8 horas por dia terminariam a encomenda em 18 dias. Ju, não entendo por que você está colocando 18. Os 12 dias que se passaram, não tem como a gente voltar, não tem como aumentar o ritmo daqueles 12 dias que já se foram. Você tem que pensar no futuro. Os 120 funcionários, trabalhando 8 horas por dia, conseguiriam terminar a encomenda em 18 dias. É isso que você tem que pegar como referência, tá? Agora, o que vai acontecer? Não serão mais 120 funcionários, porque o que eles fizeram? Eles resolveram adicionar 60 funcionários à equipe, ou seja, agora a gente tem 180 funcionários. Eu não sei quanto tempo eles vão trabalhar por dia, inclusive é essa a pergunta da questão. E eu sei quantos dias eles vão ter. Ah, Ju, como que você sabe? Tá aqui, ó. A encomenda tem que ser entregue em 20 dias no total. 12 dias já se passaram, então ele só tem mais 8 dias para finalizar. Então aqui vai ser 8. Essa é a parte mais complicada de uma questão na qual o combinado muda, tá? Agora vem a parte mais delicada de qualquer questão de regra de 3 composta. Gente, até existem alguns macetes para resolver regra de 3 composta. Mas vai por mim, confia em quem tem 20 anos de sala de aula. Você corre um sério risco de errar. O jeito tradicional é muito mais seguro e se você aprender de forma efetiva, você não vai correr nenhum risco de errar. A ideia é o seguinte, é você pensar assim, ó, isso aqui é o fato, é o que eu sei que aconteceria. Essa linha de baixo é o que eu quero que aconteça. A ideia é sempre você comparar o que você quer que aconteça com o real. Como assim? Antes, eu tinha uma equipe de 120 funcionários. Agora eu tenho uma equipe de 180. Então, em relação à realidade, aumentou a minha equipe. Pensa um pouco. Tem mais gente trabalhando. Entenda, se tem mais gente trabalhando, eles podem trabalhar menos horas por dia. Só que aí eu sei que vai ter alguém que vai falar assim, Ju, eu não concordo. Não faz sentido eles trabalharem menos tempo por dia, porque, afinal de contas, o prazo é menor. Sim, só que essa comparação ela tem que ser feita de forma independente. Então, muito cuidado, tá? Você tem que comparar as grandezas, mas a comparação tem que ser feita de forma independente. Aumentou a quantidade de funcionários, vai demorar menos tempo eles podem trabalhar, né, menos tempo por dia. Então, funcionários e horas são grandezas inversamente proporcionais. Agora a gente vai pensar nas outras duas grandezas. Eu vou comparar agora quantidade de horas e quantidade de dias. Eu gosto de usar setas diferentes. Tem gente que fixa uma seta e vai por ela. Eu acho isso muito arriscado também. Com as setinhas diferentes aqui, não tem erro. Me ajuda. Antes, a gente tinha 18 dias para entregar o restante da encomenda. Agora são só 8. O que significa isso? Significa que diminuiu o prazo. Então eu tenho menos tempo para entregar. Pensa um pouco. Se eu tenho menos tempo para entregar, eu vou precisar trabalhar mais tempo por dia. Então, quantidade de dias e quantidade de horas também são grandezas inversamente proporcionais. Feito isso, agora você vem aqui e monta a sua proporção. Como? Para quem não se recorda, ó, de um lado da igualdade você coloca a razão que tem o termo desconhecido. Agora, do outro lado, você vai colocar o produto entre as outras grandezas, mantendo a ordem de quem for diretamente proporcional e invertendo a ordem de quem for inversamente proporcional. É aí que entra o detalhe da seta. Repara, setinha para cima, setinha para baixo. É inversamente proporcional. Eu vou ter que inverter. Ao invés de escrever 120 sobre 180, eu vou escrever 180 sobre 120. Agora aqui, ó, setinha para baixo, setinha para cima. Ao invés de escrever 18 sobre 8, eu vou escrever 8 sobre 18. Só que chega aqui também, muita gente fala assim, Ju, tem alguma coisa errada? Os dois são inversamente proporcionais. Gente, não tem problema, tá? É por isso que analisar as grandezas é a parte mais importante na hora de resolver uma questão de regra de 3 composta. Agora, observe. Desse lado direito, eu tenho uma multiplicação de fração, eu tenho que multiplicar em linha reta. Mas, ó, antes de você sair multiplicando em linha reta, você vai simplificar o máximo que der. Confere. Esse 0 cancela com esse. Aqui, ó, olha que beleza. Aqui por 18 dá 1,
aqui por 18 dá 1. Depois, 8 e 12 dá para simplificar por 4, aqui por 4 dá 2, aqui por 4 dá 3. Agora é só finalizar a sua conta. Eu vou reescrever, mas você pode fazer isso aí direto, tá? Ó, aqui em cima sobrou 1 vezes 2, que é 2. Aqui embaixo sobrou 3 vezes 1, que é 3. Agora é só multiplicar cruzado. Multiplicando cruzado vai ficar 2x vai ser igual a 24. O que vai ser o x? Vai ser 24 dividido por 2. 24 dividido por 2 vai dar 12. Então, esses operários aí, mesmo com o incremento de várias pessoas para ajudar nessa produção, eles ainda vão ter que aumentar consideravelmente a carga horária diária. Espero que você tenha entendido. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você tem dificuldade para resolver questões de regra de 3, eu vou deixar um card aqui, algumas dicas de como que você faz para treinar isso e não depender de macete algum, tá? Você vai efetivamente aprender a resolver questões de regra de 3. Agora, vamos dar uma olhadinha na segunda questão. Qual a distância da Terra ao Sol? Ao longo da história, vários astrônomos tentaram descobrir e estabelecer a distância exata da Terra ao Sol, e assim estabelecer também uma unidade de medida. Entretanto, a União Astronômica Internacional firmou a unidade astronômica UA como medida para distâncias solares. Assim, a distância da Terra ao Sol equivale a aproximadamente 149 milhões e 600 mil quilômetros, o que equivale a 8 minutos-luz de distância, sendo que 1 minuto-luz corresponde a 17.987.547 quilômetros de distância. Apesar da distância ser muito grande, o Sol ainda é a estrela mais próxima do nosso planeta. Então, aqui ele está te dando qual que é a distância do Sol, da Terra até o Sol, né? Agora, dá uma olhadinha no comando da questão, tá? Em uma sala de aula, a professora leu em uma matéria que, se a Terra estivesse a 1 metro do Sol, Plutão estaria a 40 metros. De acordo com esse dado e com o texto fornecido, os alunos dessa professora descobriram que a distância aproximada de Plutão, que foi recém-rebaixado a planeta anão, ao Sol em quilômetro é. Então, vê se vocês conseguiram entender. Eu quero descobrir qual que é a distância de Plutão até o Sol. Que informações importantes que me foram dadas? Me contaram aqui, ó, qual que é a distância da Terra ao Sol e me falaram também o seguinte: se a Terra estivesse a 1 metro do Sol, a distância de Plutão ao Sol seria de 40 metros. Ah, Ju, mas eu não consigo entender o que ele está querendo te dizer. Gente, a ideia é bem simples. Imagina que aqui está o Sol, imagina que a Terra está aqui assim, completamente fora de escala, né, gente? Mas tudo bem. E vamos imaginar que Plutão esteja aqui, ó. Observa. Ele tá me contando o seguinte: imagina que a distância da Terra até o Sol fosse 1 metro. A distância do Sol até Plutão seria de 40 metros. Na prática, o que ele está querendo te dizer? Se essa distância aqui é D, a distância que eu quero é 40D. É 40 vezes maior. Porque se aqui é 1 metro e aqui é 40 metros, quer dizer que essa distância é 40 vezes menor do que essa. Era isso que você tinha que pensar. Agora é só fazer conta. A conta é um pouco chata de fazer? É, porque eu vou ter que, imagina, eu sei qual que é a distância da Terra ao Sol. Vou ter que multiplicar essa distância por 40. Na prova, se você quisesse, você podia dar uma arredondada nessa distância. Isso aqui está muito próximo de 150 milhões. Ah, Ju, eu ia ficar com medo de arredondar. Então faz a conta, ó. Tenta imaginar. A distância que eu quero é 40 vezes a distância da Terra até o Sol. Então a distância que eu quero vai ser 40 vezes. Qual que é a distância da Terra ao Sol? 149 milhões e 600 mil quilômetros. Pode usar potência de 10 se você quiser? Claro que pode, a gente vai usar. Mas eu quero fazer aqui de um jeito diferente, tá? Repara, eu vou ignorar 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. Guarda aí, 6 zeros. Vou fazer essa conta aqui, ó. 1.496 vezes 4. Depois, a gente coloca os 6 zeros que eu ignorei, tá? 4 vezes 6 vai dar 24, vão 2. 4 vezes 9 vai dar 36, com 2, 38, vão 3. 4 vezes 4 dá 16, com 3 dá 19, vai 1. 4 vezes 1 é 4, com 1, 5. Então, olha o que vai dar a distância de Plutão ao Sol. Vai ser 5.984, com mais 6 zeros. Ju, por que 6 zeros?
porque foram 6 zeros que eu ignorei. Só que se você olhar, primeiro, você vai ver que está todo mundo ali com potência de 10. Então, eu vou transformar isso aqui, ó, e também está em notação científica, ó. Então, eu vou pegar a vírgula que está aqui e vou mandar para cá. Para isso, eu vou ter que voltar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou voltar 9 casas. Então, a distância vai ser 5,984 vezes 10. Como eu voltei 9 casas, vai ser elevado a 9 quilômetros. Então, essa é a distância. 5,984 vezes 10 elevado a 9 quilômetros. Só que se você olhar, você vai ver que ele quer aproximado. Ó. É só a gente arredondar. Como é que a gente pode arredondar isso? 5,984 é bem próximo de 6. Então, isso aqui vai ser 6,0 vezes 10 elevado a 9 quilômetros. Ou seja, 6 bilhões de quilômetros. Resposta correta, letra D. Espero que você tenha entendido. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E eu vou deixar um cardzinho aqui com uma aula sobre potência de 10. Para você relembrar aí como é que você faz isso, como é que você faz para ajeitar uma potência de 10, sem que você tenha que ficar decorando nada. O ideal, gente, não é ficar decorando uma série de regras e macetes. O ideal é você entender o que está acontecendo, porque aí, independentemente do momento que você quer aparecer, você vai conseguir resolver. Bora para a terceira e última questão, que, como sempre, é uma questão de geometria. Vamos ver. Virgínia é engenheira e precisa determinar onde será construído um novo vestiário, ponto B, de um clube. Sabe-se que no ponto A está localizada uma árvore, que no ponto C há uma caixa d'água e que a distância entre A e C é de 62 metros. Então, ó, uma pausa aqui. Primeira coisa, coloca na figura as informações que ele te deu. Então, se a distância entre a árvore e a caixa d'água é de 62 metros, vem aqui e coloca. Aqui, ó, vai ter um vestiário. Eu podia ter chamado aqui de V, né? Mas eu quis chamar de B, mas eu vou colocar um V aqui só para a gente localizar que é o vestiário, tá? De acordo com as exigências dos proprietários do clube, a distância entre a caixa d'água e o vestiário deve superar o dobro da distância entre o vestiário e a árvore em 20 metros. Eu sei que isso aqui deu um nó na sua cabeça, mas a gente vai desfazer esse nó, tá? Dessa maneira, o valor para que a distância entre a árvore, ponto A, e o vestiário, ponto B, seja menor possível esse valor é menor que 12, está entre 12 e 15, está entre 15 e 18, entre 18 e 22, ou é maior que 22. Depois a gente se preocupa com o comando, tá? Vamos preocupar com o que ele falou. Ele me falou o seguinte, ele contou assim, ó. A distância entre a caixa d'água e o vestiário supera o dobro, ou seja, é maior do que o dobro dessa distância em 20 metros. Como é que a gente vai traduzir isso? Primeiro, eu não sei que distância é essa, eu vou chamar de D. O que ele está me contando é que essa distância aqui supera o dobro dessa em 20. Ou seja, se eu falasse que é igual ao dobro, aqui seria 2D. Mas não é 2D, supera 2D em 20. Então, aqui é 2D mais 20. Então, esse lado aqui, com certeza, é maior do que esse. Aí, se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu volto para te ajudar, tá? Mas a gente tem que tentar aprender a interpretar esses problemas, porque é isso que o Enem gosta de cobrar. Aí agora eu sei que você deve estar pensando, tá, Ju, mas como é que eu vou fazer para resolver isso? O cara não me deu um ângulo sequer. Posso fazer um teorema de Pitágoras? Não! Não pode, a gente não sabe se esse triângulo aqui é retângulo, então não pode usar teorema de Pitágoras. Não tem nenhum recurso trigonométrico que você pode usar aqui. Mas uma dica, sempre que a questão perguntar uma possibilidade para o lado de um triângulo, é bem provável que seja uma questão envolvendo desigualdade triangular. Para quem não se recorda aí de desigualdade triangular, vamos fazer um resuminho aqui, ó. Imagina que você tem aqui um triângulo qualquer. Aí eu vou chamar esse lado aqui de A, vou chamar esse lado aqui de B, vou chamar esse lado aqui de C. O que a desigualdade triangular fala? Ela fala que cada lado, por exemplo, o lado A, ele tem que ser menor do que a soma entre os outros dois. Então, ele tem que ser menor do que B mais C. E, ao mesmo tempo, tem que ser maior do que a diferença em módulo entre eles. Por que a gente usa o módulo? Porque pode ser que a gente não saiba que lado que é maior do que qual. Se você souber que lado que é maior do que qual, não tem necessidade de usar o módulo. É só fazer o maior menos o menor. Mas eu vou mostrar isso daqui a pouquinho. Mas, em termos genéricos, a desigualdade triangular fala assim, ó, cada lado tem que ser menor do que a soma e tem que ser maior do que a diferença.
Uma outra dúvida que pode surgir. Ju, você escreveu um sinal de menor aqui e você leu maior. Você está dizendo que o A é maior do que a diferença? Sim, é porque eu estou lendo nesse sentido. Ó. Quando eu leio daqui para cá, eu tenho que ler que A é maior do que D. Beleza, mas e aí? Como é que a gente vai fazer para resolver? Eu vou aplicar isso. Me ajuda. O único lado que eu conheço é esse, então eu vou pegá-lo como referência. Vou colocar ele aqui, ó, 62. Esse lado tem que ser menor do que a soma e tem que ser maior do que o módulo da diferença. Então, esse lado vai ter que ser menor do que a soma dos outros dois. O que vai dar a soma dos outros dois? Vai ser 2D mais 20 mais D. Lembrando que você pode fazer direto, tá? E tem que ser maior do que a diferença em módulo. Mas entenda, não tem necessidade de a gente usar módulo aqui. Esse lado é maior do que esse. Está escrito no enunciado da questão, inclusive. Então, é só eu fazer o maior menos o menor. Vou fazer assim, ó. 2D mais 20 menos D. Nossa tarefa, resolver essa coisa que está aqui. Ah, Ju, não sei como é que eu resolvo. Eu vou te mostrar, ó. 2D menos D vai dar D. Vai ficar D mais 20, tem que ser menor do que 62, que tem que ser menor do que 3D mais 20. Ah, Ju, mas como é que eu vou fazer isso? Tem duas inequações. A gente vai resolver tranquilamente, ó. São inequações de primeiro grau. Vou resolver essa aqui primeiro, ó. Confere. D mais 20 tem que ser menor do que 62. Então, D tem que ser menor do que 42. Guarda isso porque vai ser importante para nós. Agora eu vou pegar desse lado de cá, ó. 62 tem que ser menor do que 3D mais 20. Vou passar isso aqui para cá, vai ficar 42, tem que ser menor do que 3D. Passo 3 dividindo. 42 dividido por 3 tem que ser menor que D. Então, 14 é menor que D. Presta atenção, gente. Falar que 14 é menor que D é a mesma coisa que falar que D tem que ser maior do que 14. Então, aqui a gente vai ter um intervalo. Qual que vai ser o intervalo para aquele valor D? Entenda. Imagina que o 14 esteja aqui. Tem que ser maior do que 14. Então, vou colocar aqui um intervalo aberto. Ó. Tem que ser maior do que 14. E tem que ser menor do que 42. Imagina que o 42 esteja aqui. Tem que ser menor do que 42. O que vai interessar para nós é quem está aqui no meio. Aí você fala, nojo, mas tem infinitos números. Verdade, tem infinitos números. Só que aqui tem um detalhe, que não sei se passou desapercebido aí. Eu quero que a distância seja a menor possível. Então, meu Dzinho aqui tem que ser o menor possível. Aí alguém pode gritar assim, ah, já sei, 14. Não, tem que ser ligeiramente maior do que 14. Por exemplo, tá? 14,0001 já serve, mas tem que ser maior do que 14. Então, como está bem próximo do 14, vamos ver, é menor que 12? Não, menor que 12 não pode. Está entre 12 e 15? Sim, está entre 12 e 15. Só que eu sei que você vai falar assim, Ju, mas entre 15 e 18 também serve, ó, afinal de contas aqui pode ir até o 42. Verdade. Só que eu quero a menor distância possível. Então, a menor distância possível aqui tem que ser bem próxima de 14. Ah, mas e não tem que ser um número inteiro? Não, não. E nenhuma parte do enunciado aí está falando que tem que ser um número inteiro. Poderia ter essa restrição, mas não tem. Questão difícil, mas bem no estilo que o Enem gosta de cobrar. Então, eu tenho certeza que essa lista vai merecer o seu like, mas principalmente vai merecer a sua inscrição. Porque eu tenho certeza e eu te garanto que até a prova do Enem eu vou trazer muitas dicas que vão te ajudar. Eu espero de verdade que vocês tenham vindo aqui para dar uma conferida nesse gabarito e que vocês tenham gostado dessa lista. E ó, semana que vem tem mais. Com Telegram, sem Telegram, lembra, o link está aqui na descrição do vídeo, é só você entrar lá no Drive e baixar todas as listas que você quiser. Tem muita lista, tem 48 listas do ano de 2020, tem 35 listas de 2021 e já tem 2 listas do ano de 2022. Não fica fora dessa não, porque todo mundo que segue as minhas listas dirigidas se dá bem na prova de matemática do Enem. Então, um abraço e até a nossa próxima resolução.